Pare por um instante. Não avance ainda. Existe algo travando a sua vida, mas não é exatamente aquilo que você acha. Não é falta de oportunidade, não é azar, não é o mundo contra você. Existe algo mais silencioso, mais profundo, mais difícil de perceber. E é exatamente por isso que continua acontecendo. Porque aquilo que você não vê, você não enfrenta. E aquilo que você não enfrenta, continua te controlando. Hoje, você não está aqui por acaso. Existe uma mensagem escondida sendo direcionada a você. Não em forma de explicação direta, mas em forma de reconhecimento. Antes de qualquer interpretação, antes de tentar entender, apenas olhe. 4 lobos, 4 presenças, 4 forças que representam padrões internos diferentes, e um deles está diretamente conectado com aquilo que está te travando neste momento. Agora faça algo que parece simples, mas que revela muito mais do que parece. Não pense. Não escolha o mais bonito, o mais forte, o mais imponente. Escolha o lobo que te chamou primeiro, aquele que gerou uma reação imediata dentro de você, mesmo que você não saiba explicar por quê. E quando escolher, escreva nos comentários apenas o número correspondente. Sem justificar, sem racionalizar, apenas o número. Esse gesto cria um vínculo direto entre aquilo que você sentiu e aquilo que você está prestes a entender. Porque a primeira escolha não vem da mente, ela vem de um lugar mais profundo. E é exatamente aí que a verdade começa a aparecer. Se você escolheu o primeiro lobo, existe algo que precisa ser compreendido com muita honestidade. O que está travando a sua vida não é falta de capacidade, é excesso de controle. Você tenta prever tudo, tenta evitar erros, tenta se proteger de qualquer cenário que possa dar errado. E isso, em algum momento, pareceu inteligência, mas hoje se tornou prisão. Esse lobo carrega uma energia de vigilância constante. Ele observa, calcula, antecipa, mas raramente se permite agir com liberdade. E isso diz muito sobre você agora. Existe uma parte sua que já quer se mover, já quer tentar, já quer sair do lugar, mas outra parte insiste em segurar, em analisar mais um pouco, em esperar o momento perfeito, em garantir que tudo esteja seguro antes de dar qualquer passo. E esse momento quase nunca chega, porque a vida não funciona com garantias. E quanto mais você tenta controlar tudo, menos você se permite viver de verdade. O problema não é pensar demais e agir de menos. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo são extremamente inteligentes. Conseguem enxergar riscos, prever consequências, entender cenários com clareza, mas exatamente por isso acabam travando. Porque sempre existe um motivo plausível para não agir. Sempre existe um "e se" que justifica esperar mais. E enquanto você espera, nada muda. E isso gera um ciclo silencioso. Você sente que poderia estar mais longe, sente que poderia estar vivendo mais, sente que algo está travado, mas ao mesmo tempo continua repetindo o mesmo padrão. E o padrão é esse: pensar, analisar, adiar. Pensar, analisar, adiar. Até que o tempo passa. E a sensação de frustração aumenta. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. O que está travando você não é o risco de errar, é o medo de perder o controle. E enquanto você não enfrentar isso, você continua parado, mesmo tendo tudo para avançar. Observe com sinceridade. Quantas decisões você já adiou esperando ter mais certeza? E mais importante, o que isso já custou para você? Se essa mensagem fez sentido, talvez seja o momento de parar de tentar controlar tudo e começar, mesmo com incerteza, a se mover. Agora, se a sua escolha foi o segundo lobo, o que está travando sua vida não é medo de agir, é apego ao que já passou. Esse lobo carrega uma energia de memória, de lealdade, de conexão com aquilo que já foi importante. E isso, em algum momento, foi bonito, mas agora está te prendendo. Existe algo na sua vida que você ainda não soltou completamente. Pode ser uma pessoa, uma fase, uma decisão, uma identidade, algo que já não está mais presente da mesma forma,
mas que continua ocupando espaço dentro de você, e isso impede o novo de entrar, porque onde existe apego, não existe espaço. Muitas vezes você até tenta seguir em frente, tenta começar algo novo, tenta mudar de direção, mas sempre existe algo puxando você de volta, uma lembrança, uma comparação, uma sensação de que aquilo ainda poderia ser diferente. E isso mantém você preso em um ciclo invisível. Não é que você não queira avançar, é que uma parte sua ainda está olhando para trás. E enquanto isso acontece, sua energia não está completamente disponível para o presente. Esse lobo revela uma dor que não foi totalmente processada, uma história que ainda não foi encerrada dentro de você. E enquanto isso não acontece, você continua carregando algo que já não faz mais sentido para o momento atual da sua vida. A verdade é que seguir em frente não significa esquecer, significa aceitar. Aceitar que aquilo foi importante, mas que não faz mais parte de quem você está se tornando. E isso dói, porque envolve soltar não apenas algo externo, mas uma parte de si mesmo que existia naquele contexto. Mas enquanto você não faz isso, você continua dividido. Parte de você quer avançar e outra parte continua presa no passado. Observe com sinceridade o que você ainda não soltou completamente, mesmo sabendo que já deveria. Porque talvez o que está travando sua vida não seja o futuro, seja aquilo que você ainda insiste em carregar do passado. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de olhar para trás e começar de verdade a se posicionar no presente. Se a sua escolha foi o terceiro lobo, então o que está travando a sua vida não é medo de agir, nem apego ao passado. É algo mais sutil, mais silencioso e muitas vezes mais difícil de perceber. É a necessidade constante de validação. Esse lobo carrega uma energia de observação do ambiente, de adaptação, de leitura do outro. Ele não se move apenas pelo que sente, ele se move pelo que percebe que será aceito. E isso diz muito sobre o momento que você está vivendo. Existe uma parte sua que já sabe o que quer, já tem direção, já tem vontade. Mas antes de agir, você olha ao redor. Você pensa no que os outros vão achar, no que vão dizer, no que vão interpretar. E muitas vezes você ajusta sua decisão para caber na expectativa dos outros, e não na sua verdade. E isso vai te travando aos poucos, porque viver tentando não desagradar, tentando não errar na visão dos outros, tentando manter uma imagem, cobra um preço alto. E esse preço é você mesmo. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo são extremamente perceptivas, sabem ler ambientes, entender pessoas, se adaptar com facilidade. E isso é uma habilidade poderosa. Mas quando essa habilidade passa a controlar suas decisões, ela deixa de ser força e se torna limitação. Porque você para de agir por escolha e começa a agir por aceitação. E isso cria um conflito interno. Porque, no fundo, você sabe quando está se diminuindo, sabe quando está deixando de fazer algo que queria, sabe quando está se moldando mais do que deveria. E isso vai acumulando. Pequenas concessões, pequenas adaptações, pequenas renúncias, até que, em algum momento, você se olha e sente que não está vivendo de forma totalmente verdadeira. E isso gera um tipo de cansaço muito específico. Não é físico, é emocional. É como se você estivesse sempre ajustando algo dentro de si para caber no ambiente e nunca simplesmente sendo. E o mais difícil é que isso parece normal, porque você aprendeu que ser aceito é importante, que não gerar conflito é positivo, que manter uma boa imagem é necessário. Mas existe uma linha invisível entre viver em harmonia com o ambiente e se perder dentro dele. E talvez você já tenha cruzado essa linha sem perceber. Esse lobo aparece exatamente para te mostrar isso. Para te lembrar que viver tentando corresponder o tempo todo te impede de viver de verdade. Porque a sua vida não pode ser guiada apenas pelo olhar dos outros. Ela precisa ser sustentada pela sua própria verdade. Observe com sinceridade. Quantas decisões você deixou de tomar ou mudou por medo do julgamento? E mais importante, até quando você pretende continuar vivendo assim?
Porque enquanto você continuar buscando validação externa para agir, você nunca vai se sentir completamente livre. E se isso fez sentido para você, talvez seja o momento de começar aos poucos a se posicionar mais por quem você é e menos pelo que esperam de você. Agora, se a sua escolha foi o quarto lobo, então a mensagem é ainda mais profunda. Porque aqui não estamos falando de algo externo. Estamos falando de autossabotagem. O que está travando a sua vida não é o mundo, não são as circunstâncias, não são as pessoas. É um padrão interno que você repete sem perceber. Esse lobo carrega uma energia de intensidade, mas também de conflito interno. Existe força, existe potencial, existe capacidade, mas existe também um padrão que interrompe tudo isso antes de se concretizar. E esse padrão pode aparecer de várias formas. Pode ser começar algo e não terminar. Pode ser se desmotivar quando as coisas começam a dar certo. Pode ser criar obstáculos onde não existiam. Pode ser duvidar de si mesmo no momento em que mais precisa confiar. E tudo isso parece circunstância, mas é padrão. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo têm um potencial muito alto. Conseguem enxergar longe, pensar grande, sentir que poderiam viver algo maior, mas existe sempre algo que impede a continuidade. E esse algo não está fora, está dentro. Existe uma crença silenciosa operando aí, uma sensação muitas vezes inconsciente de que você não merece, de que não vai dar certo, de que algo vai dar errado em algum momento. E essa crença se manifesta em pequenas atitudes que sabotam o seu próprio avanço. E o mais difícil é que isso não é feito de forma consciente. Você não acorda pensando, vou me sabotar hoje. Mas, ao longo das suas decisões, isso acontece. E o resultado é sempre o mesmo. Você não chega onde poderia. E isso gera frustração, porque você sente que poderia mais, mas não entende exatamente o que está impedindo. Esse lobo aparece exatamente para revelar isso, para te mostrar que existe um padrão que precisa ser interrompido. Não no sentido de se cobrar mais, mas no sentido de se observar mais. Porque a autossabotagem não se resolve com força, se resolve com consciência. É perceber quando você começa a repetir o mesmo comportamento. É identificar o momento exato em que você interrompe a si mesmo. É questionar aquilo que você sempre fez no automático. E isso exige atenção. Mas também exige coragem. Porque olhar para isso significa assumir que, muitas vezes, você mesmo tem sido o principal obstáculo. E isso não é confortável, mas é libertador. Porque no momento em que você reconhece isso, você também percebe que tem o poder de mudar. Observe com sinceridade. Em que momento você costuma se sabotar, mesmo sabendo que poderia agir diferente? E mais importante, o que você vai fazer com essa consciência agora? Porque talvez o que está travando sua vida não seja falta de oportunidade, seja um padrão que você ainda não decidiu interromper. Agora, independentemente de qual tenha sido sua escolha, existe algo que conecta todas essas mensagens. Nenhuma delas apareceu por acaso. Nenhuma delas é aleatória. Cada uma representa um padrão interno, um ponto específico onde você está agora. E o mais importante não é qual lobo você escolheu, é o que você faz com o que acabou de perceber. Muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, vão até concordar, e vão seguir exatamente como estavam. E isso também é uma escolha, mas existe uma diferença entre reconhecer e se posicionar. E é exatamente essa diferença que define se algo muda ou se tudo continua igual. Se algo aqui te tocou de verdade, não ignore isso. Porque quando a verdade aparece, ela não vem para ser ignorada. Ela vem para ser usada. E talvez exatamente agora você esteja diante de um momento que não parece grande, mas que pode ser o início de uma mudança real, se você decidir não voltar para o automático. Existe ainda algo mais profundo que precisa ser compreendido, porque até aqui você identificou o padrão, reconheceu o que pode estar travando a sua vida, mas agora vem a parte que realmente define tudo, o que você faz com isso depois que percebe. Porque perceber é apenas o começo.
O verdadeiro ponto de virada acontece quando você decide não continuar agindo da mesma forma, mesmo tendo consciência, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas entendem, se identificam, até concordam, mas não sustentam o que foi revelado. E sem sustentação, tudo volta ao mesmo lugar. Existe um ciclo silencioso que se repete na vida de muita gente. Um momento de clareza aparece. A pessoa enxerga, sente, percebe algo importante, mas logo depois a rotina entra, as distrações voltam, o automático assume e aquela consciência se perde. Não porque não era real, mas porque não foi mantida, e isso cria uma ilusão perigosa. A pessoa acredita que está evoluindo porque entende mais, mas na prática continua vivendo da mesma forma. E isso gera frustração, porque o conhecimento aumenta, mas a vida não muda. E o motivo é simples. Mudança não vem do que você entende, vem do que você sustenta. Sustentar significa lembrar no meio do dia daquilo que você percebeu aqui. Significa se observar quando o padrão começa a aparecer. Significa interromper, mesmo que de forma imperfeita, aquilo que você sempre fez no automático. E isso não é fácil, porque o automático é confortável. Ele exige menos energia, ele mantém tudo previsível. Mas ele também mantém tudo igual. E se você quer algo diferente, você precisa começar a agir de forma diferente. Mesmo que pequena, mesmo que sutil, mesmo que ninguém perceba. Porque são essas pequenas mudanças que, ao longo do tempo, constroem algo maior. Agora, existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. O que está travando a sua vida não vai desaparecer sozinho. Não vai sumir com o tempo. Não vai se resolver sem ação. Porque padrões internos só mudam quando você começa a agir de forma consciente diante deles. E isso exige presença. Presença para perceber quando você está repetindo o mesmo comportamento. Presença para questionar aquilo que você sempre fez sem pensar. Presença para escolher, mesmo que com dificuldade, fazer diferente. E isso pode parecer simples, mas não é, porque envolve sair de um lugar que você já conhece, mesmo que esse lugar não esteja funcionando mais. Mas existe algo importante nisso tudo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa resolver toda a sua vida agora. O que você precisa é não ignorar mais aquilo que já percebeu. É não voltar completamente para o automático como se nada tivesse acontecido. É começar aos poucos a interromper o padrão que você identificou. E isso já é suficiente para iniciar um movimento real. Existe também um outro ponto que você precisa observar com muita honestidade. Muitas vezes, você espera o momento perfeito para mudar. Espera se sentir pronto, seguro, confiante. Mas isso raramente acontece antes da ação. A verdade é que a confiança não vem antes, ela vem depois. Você age, e no processo começa a confiar mais. Você tenta, e no processo começa a se sentir mais seguro. E enquanto você espera sentir tudo isso antes de agir, você continua parado. Então talvez o que esteja faltando não seja mais clareza, seja decisão. Decisão de começar, mesmo sem ter todas as respostas. Decisão de interromper o padrão, mesmo que ainda exista dúvida. Decisão de se posicionar de forma diferente, mesmo que isso gere desconforto. E isso muda tudo. Porque no momento em que você começa a agir diferente, sua vida começa a responder diferente. Não de forma imediata, mas de forma progressiva. E isso é o que constrói transformação real. Agora, observe algo importante. Independentemente do lobo que você escolheu, existe uma linha invisível conectando todas as mensagens. Responsabilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido de autoria. Sua vida não está travada por falta de informação. Você já sabe mais do que imagina. O que está em jogo aqui não é conhecimento, é posicionamento. É assumir que a partir do momento em que você percebe algo, você também se torna responsável pelo que faz com isso. Que essa responsabilidade pode parecer pesada, mas na verdade é libertadora, porque significa que a mudança não depende de fatores externos, não depende de sorte, não depende de outra pessoa, depende de você.
E isso coloca o controle de volta nas suas mãos. Agora existe uma escolha acontecendo em um nível mais profundo. Não é mais sobre qual lobo você escolheu. É sobre qual postura você vai assumir a partir daqui. Você pode continuar exatamente como sempre fez, ou pode começar a agir de forma diferente. E essa decisão não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada, não precisa ser validada por ninguém. Ela precisa apenas ser real. E se você chegou até aqui, se você permaneceu, se você sentiu, então existe algo em você que já está pronto para isso, mesmo que ainda exista medo. E está tudo bem. O medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está saindo do lugar onde sempre esteve. Então, antes de seguir com o seu dia, faça algo simples, mas extremamente poderoso. Pare por alguns segundos e se pergunte com total honestidade: qual padrão eu vou começar a interromper a partir de hoje? Não precisa de uma resposta perfeita. Precisa apenas de uma resposta verdadeira. E se essa pergunta te tocou de alguma forma, não ignore isso, porque algumas mudanças não começam com grandes decisões. Começam com um momento como esse. Um momento em que você finalmente para de fugir e começa de verdade a se enxergar. E antes de encerrar completamente, existe algo que precisa ser dito com a máxima clareza, porque é isso que separa quem realmente muda de quem apenas entende. Não é sobre intensidade, não é sobre motivação, não é sobre o quanto essa mensagem te tocou agora. É sobre o que você faz quando esse momento passar. Porque ele vai passar. A emoção diminui, a clareza suaviza, e o mundo volta a te puxar para o mesmo ritmo de sempre. E é exatamente aí que tudo se define. Existe uma tendência natural de voltar para o automático, para aquilo que é familiar, para os mesmos padrões, as mesmas reações, as mesmas decisões. Não porque você quer, mas porque é o caminho mais fácil. O cérebro prefere o conhecido, mesmo que o conhecido não funcione. E se você não estiver consciente disso, você volta, sem perceber. E quando volta, a sensação que fica é a mesma, a de estar travado. Não por falta de capacidade, mas por repetição. E é por isso que tantas pessoas vivem anos no mesmo lugar interno. Não por falta de oportunidade, mas por falta de interrupção. Elas não interrompem o padrão. Elas apenas reconhecem e continuam. E isso mantém tudo igual. Então existe uma escolha silenciosa acontecendo agora. Não uma escolha visível, externa, mas uma escolha interna, que ninguém vê, mas que muda tudo. Você pode tratar esse momento como mais um, ou pode transformar isso em um ponto de virada. E um ponto de virada não precisa ser grandioso, ele precisa ser consistente. É você se lembrar, no meio do dia, daquilo que percebeu aqui. É você se observar quando o padrão começa a aparecer. É você fazer uma escolha diferente, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo que desconfortável. Porque é isso que constrói mudança real. Não é um grande movimento, são pequenas interrupções repetidas. Existe também algo que você precisa entender com profundidade. Você não precisa vencer o padrão de uma vez. Não precisa eliminar completamente aquilo que te trava. O que você precisa é começar a não obedecer automaticamente. E isso já é transformação. Porque no momento em que você percebe e escolhe diferente, mesmo que uma única vez, você quebra a sequência. E quando a sequência é quebrada, algo novo começa a se formar. E isso muda tudo ao longo do tempo. Só que isso exige presença. Exige que você não se perca completamente no fluxo automático da vida. Porque o automático é forte. Ele te leva sem que você perceba. E quando você percebe, já repetiu tudo de novo. Então talvez o que você precise agora não seja fazer mais, mas observar mais. Observar quando você começa a pensar demais. Quando você começa a se prender ao passado. Quando você começa a buscar validação. Quando você começa a se sabotar. Porque esses são os pontos onde você pode intervir. E essa intervenção, por menor que pareça, é o que começa a mudar sua vida.
Existe também uma verdade que precisa ser encarada. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode interromper seus padrões internos além de você. E isso pode parecer solitário, mas também é libertador, porque significa que a mudança está nas suas mãos. Não depende de ninguém. Não depende de sorte. Não depende de circunstâncias ideais. Depende de você se posicionar de forma diferente diante de si mesmo. E isso é poder. Agora, antes de encerrar, existe algo simples, mas carregado de significado que você pode fazer. Se você ainda não comentou, escreva o número do lobo que escolheu. Não como um gesto automático, mas como um compromisso silencioso com aquilo que você percebeu. Porque quando você registra isso, você cria um ponto de consciência, um marco, algo que deixa de ser apenas interno e passa a ter peso. E além disso, você permite que outras pessoas se reconheçam também. Porque muitas vezes aquilo que você sente não é só seu. E ver isso refletido cria uma clareza que você não teria sozinho. E mais do que isso, permanecer até aqui já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas não sustenta esse nível de atenção. Elas passam, consomem, avançam, mas não permanecem. E permanecer é exatamente o que permite que algo mais profundo aconteça. Então, leve isso com você. Você não está travado. Você está repetindo. E aquilo que é repetido pode ser interrompido. E talvez exatamente agora você esteja mais próximo de mudar do que imagina. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você finalmente começou a enxergar.